Gente, nós já entramos no ar, meu Deus do céu. Eu estou aqui falando sozinho. Peraí, cuidado com os palavrões, o resto está tudo certo. Pois é, sabe o que acontece, professor? Eu sempre tento pegar os meus convidados de surpresa e, na verdade, acabo eu mesmo me pegando de surpresa. Pois é. Mas olha, professor, eu não tenho palavras para agradecer. Para mim é uma alegria desde aquela edição lá no século XVII, quando o senhor esteve aqui nesse palco presencialmente, abrindo o Araxá, ficou uma coisa incontrolável. Logo que eu penso em fazer um festival literário, na lista a primeira coisa é marcar com o professor Danilo Miranda a abertura, colocar na agenda dele 1 ano e meio antes para não ter nenhum problema. Tá bom. Porque a presença e a fala do senhor é sempre muitíssimo respeitada, não só por nós, mas como toda a comunidade cultural, acadêmica e social, em certa medida também, onde o SESC alcança. E eu tenho uma surpresa para o senhor aqui. Olha quem está aqui presente conosco agora. Tom Farias. Professor Danilo. E Jefferson Tenório. Jefferson Tenório, grande escritor. Parabéns a todos. Isso aqui, uma alegria, tá? Vamos dar início, então, gente, à 10ª edição do Festival Literário de Araxá, transmitido pelas redes para todo mundo, para todas as pessoas que tiverem YouTube, Facebook, Instagram. Não só as transmissões, também vão acontecer diversas atividades presenciais aqui na cidade de Araxá. É por isso que a gente deu o nome do festival de Figital, que é essa mescla de físico com o digital que transformou-se numa coisa comum na nossa vida. Ninguém melhor que o próximo professor para falar disso, né? Que fez essa entrada no mundo digital no início da pandemia com muita coragem, fazendo as transmissões iniciais, né, professor? A gente conversou tanto, com tanta dificuldade no início, com tanto medo daquilo dar certo ou não dar certo, mas hoje a gente faz com muita leveza, faz com muita tranquilidade, porque já se transformou no nosso cotidiano. Então, muito bom estar aqui em Araxá, com essas duas pessoas maravilhosas aqui do meu lado, e ouvir o senhor aí da sua casa, em São Paulo, e com essa proposta que eu adorei, porque inicialmente a gente tinha que fazer aquela boa conversa que a gente fez. Mas o professor propôs o tema Temporalidades Cruzadas, Independência, Modernismo e o Presente. Então, é uma associação de assuntos que certamente consegue alcançar o que a gente está vivendo. Então, eu vou parar de falar, chega. Eu queria passar a palavra para o professor falar com a gente um pouco. Não tem antes de agradecer imensamente, professor. Foi umas horas. Mas muito bem, Afonso, um prazer enorme mais uma vez estar com vocês, com você em particular, querido amigo. Promovemos juntos várias ações, especialmente o famoso Sempre um Papo aqui em São Paulo, distribuímos via SESC essas ideias, trazendo gente da mais alta importância para a cultura, para a literatura, para a discussão cultural de modo geral, e isso para nós é um fator muito importante, sabe? É um programa que a gente preserva, que a gente quer manter, que a gente acha importante, e sobretudo porque ele tem desdobramentos, tem efeito, tem coisas assim que podem ser muito úteis a partir da proposta desse programa, que é um programa exemplar, né, Afonso? Eu te dou os parabéns, que é um programa que revela não apenas esse desejo, esse amor pela literatura, pelo livro, pela cultura, mas também de resistência. E eu gostaria que essa palavra resistência ganhasse uma conotação muito especial por causa do momento que nós atravessamos nesse nosso país, e mesmo no mundo, mas no nosso país em particular, onde a cultura necessita ter uma atenção, um cuidado
não pela sua relevância, ela é relevantíssima, ela é importante, pela sua existência, para que ela continue atuando e levando às pessoas informações fundamentais sobre a nossa realidade. Eu pensei realmente em cruzar essas diversas realidades, trabalhar com a questão da cultura, a cultura moderna, a cultura do modernismo, proveniente do modernismo, indo buscar um pouco nessas nossas efemérides que acontecem no ano de 22, que tem a ver com a famosa Semana de 22, né? Que é um fenômeno muito importante que precisa ser aprofundado, analisado, discutido, e a nossa independência político, econômica, social, que está sendo celebrada nos seus 200 anos, mas que a gente sabe que falta muito para ser celebrada efetivamente como algo que tem relevância e efetividade para a nossa realidade, né? Em primeiro lugar, estamos falando com pessoas interessadas no campo da literatura, pessoas ligadas a todas as feiras literárias, especialmente a Feira Araxá, que está ganhando cada vez mais uma consistência, uma importância, feita diretamente sob hoje de Araxá. Imaginava algo só virtual, como foi feito ou tem sido feito, né? Mas felizmente estamos agora já podendo realizar uma parte na própria cidade de Araxá, né? Diretamente do Grande Hotel. E, ao mesmo tempo, falar sobre a cultura e os desdobramentos da semana com relação a tudo o que está acontecendo. Muito bem. Sabemos todos, né, das ameaças, das perspectivas que o mundo da cultura vive no momento, mas, no momento, eu refletiria um pouco sobre a questão do papel dessa ação que a Semana de 22 teve há 100 anos atrás e que as feiras, as oportunidades de congraçamento, de encontro do povo da área literária, da área cultural, têm tido, e a Feira de Araxá é uma delas, né? Sua importância, a importância... E aí, fixar na semana inicialmente. Semana de 22, falamos da sua importância, dos seus propósitos, dos seus personagens, né? Dos desdobramentos, das contradições, né? Que são elementos importantes que devem ser considerados, seja para o que foi efetivamente conseguido, realizado, importante, seja aquilo que faltou, que foi uma carência que precisa ser colocada, que precisa ser discutida. Falar atualmente, nesses 100 anos da comemoração da Semana de 22, junto com a Independência, nós, do SESC de São Paulo, estamos fazendo diversos 22, né? É o nome do nosso projeto que lida com a semana, com a independência, com as independências e com a comemoração efetiva necessária para se aprofundar esse tema. Primeiro, falar o que foi a semana. Por quê? Porque a gente fala muito entre nós, entre aquelas pessoas que conhecem, e as pessoas nem sempre têm a oportunidade de ter uma informação mais precisa sobre o que foi a semana. A Semana de 22, que aconteceu em São Paulo, não foi bem uma semana, foi de 13 a 17 de fevereiro de 22, no Teatro Municipal de São Paulo, recém-criado, inaugurado. O 22, o Teatro Municipal tinha 12 anos de idade, estava na infância, foi criado em 1910. O movimento artístico foi importante, mas é um marco inaugural importante, considerado o evento que ocorreu nesse período, dada a importância que ele veio significar. Essa semana realmente teve um papel vital, fundamental para muita gente e para a cultura de modo geral, seja do Brasil, seja de São Paulo, do Brasil e, de certa maneira, de boa parte do mundo. Na Europa havia as vanguardas europeias, nesse período que a gente sabe que era muito importante no início do século XX, onde se pensava na renovação da arte,
a recusa das normas técnicas, das normas acadêmicas, uma certa fuga de um pensamento mais, digamos, vinculado ao academicismo, ao classicismo, né? E em São Paulo, graças ao Brasil todo, mas em São Paulo em particular, política do café com leite, que na realidade tinha uma hegemonia, que estabelecia uma hegemonia nas oligarquias paulistas e mineiras, né? Naquele período. Algumas exposições que foram feitas trazendo já figuras expressionistas na época, o expressionismo europeu já tinha, o Lazar Segal fez uma exposição importante em 1913, a exposição da Anita Malfatti, que veio da Europa também, em 17 faz uma exposição que foi agressivamente combatida pelo Monteiro Lobato, e o desenvolvimento econômico, social e político da própria cidade e da província da época de São Paulo, que já despontava como uma potência do ponto de vista econômico dentro do país, um crescimento muito grande, com perspectivas, graças à produção cafeeira e aquilo que estava atraindo, na época, muitos interessados em investimentos e pré-indústria começando a ser criada naquele período, etc. O Teatro Municipal, que tinha sido recém-inaugurado, como disse, cerca de 12 anos, já fez 100 anos, 100 e poucos anos agora, 110 anos, o Teatro Municipal foi, então, cedido, alugado por um grupo de pessoas para poder abrigar uma ação de literatura, de pintura, de escultura, de música, que pudesse revelar, pudesse mostrar, por ideia de homens como o de Cavalcante, como Mário e Oswald de Andrade e outros, né, que tiveram a ocasião de poder desenvolver uma ação efetiva. E na literatura, alguns destaques do evento, a figura de Mário, de Oswald de Andrade, Menotti Tropic, Guilherme de Almeida, Manuel Bandeira, né? Tiveram poetas que estavam iniciando sua atividade, todos muito jovens. Na pintura e na escultura, a figura de Anita de Cavalcante e Vicente do Rego Monteiro, além do próprio Brecheret, que era um escultor importante, que trazia uma proposta de modernização também do traço e da escultura. Na música, Guiomar, como grande intérprete, que perdurou durante muitos anos, na primeira metade do século XX, e Heitor Villa-Lobos, que é o grande nome, que vem do Rio de Janeiro, especialmente para participar da semana também. Então, havia realmente um grupo de pessoas que tinha como objetivo renovar, mudar, transformar a arte brasileira, a cultura brasileira, ganhando, portanto, uma dimensão de caráter mais internacionalista, inclusive. Não é? A centralidade de um grupo mais conhecido e falado, especialmente chamado Grupo dos Cinco, Anita, Tarsila, Menotti, Oswald e Mário, sendo que Tarsila não participa da semana, é bom que se diga, mas que tem a sua influência logo muito, digamos, aplicada logo após a semana. Ela vivia na França, mas já era o espírito do que ela estava desenvolvendo naquele período, que está presente naquele momento. Apoio da elite cafeeira, principalmente do grande mecenas e escritor Paulo Prado, que é o que dá suporte, né? Importância e legado da semana. É um dos primeiros esforços coletivos de renovação do panorama artístico brasileiro. Então, nós poderíamos dizer que pontos importantes referentes à modernidade da cultura brasileira já ocorriam em várias partes do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro e em outras cidades. Mas algo de maneira organizada, de maneira estruturada, articulada, para funcionar como uma espécie de uma ação junto com um movimento coletivo, é a primeira vez. Artistas e escritores reelaborando signos relacionados à diversidade das expressões culturais, isso começa a aparecer de uma maneira muito forte.
atualiza as referências artísticas, né, a partir das matrizes europeias, constitui uma pequena estrutura de difusão da cultura, importante, né, através de revistas especializadas. A semana funciona como uma espécie de disparadora de uma sensibilidade moderna para além da esfera artística, alcançando o comportamento, os costumes, a mídia, o consumo cultural e a vida urbana como tal. Então, tem um papel ainda mais relevante e o grupo, de maneira geral, entendido a sua primeira etapa do modernismo e abrindo caminho para outras gerações modernas que vêm logo em seguida. A geração de 30, do Carlos Drummond de Andrade, do Graciliano Ramos, de Jorge Amado, de Raquel de Queiroz, a literatura regional, né? A geração pós-45, que aparece a figura de Guimarães Rosa e de Clarice Lispector, a influência em movimentos culturais que estão junto, como o cinema novo, com a recuperação do legado antropofágico da Tropicália, que vem muitos anos depois, não é? A arquitetura moderna, que tudo isso tem um quê de, digamos assim, de influência proveniente desse espírito. Eu não digo que seja presente ipsis literis na semana, mas usufrui dessa mesma mentalidade que dali é gerada. E desdobramentos importantes, especialmente na cidade, no estado de São Paulo, como a Bienal, os museus todos de arte moderna, o Museu Humão, o MAC, o Museu de Arte Contemporânea, e o próprio MASP, que ganhou uma dimensão forte a partir dos anos 40 do século passado. Tem alguns questionamentos, tem algumas limitações que devem ser colocadas também. Em primeiro lugar, o questionamento mais óbvio, feito por vários autores, diz respeito ao caráter moderno da semana, né? Ela se apresenta de uma forma tal que, efetivamente, tem pouco de moderno na medida em que tem como proposta a modernidade, mas tem como prática, por exemplo, a apresentação de músicas, de poesias, de ações culturais que já vinham vindo antes, que não eram coisas, em algumas até com um certo diálogo com o que tinha sido deixado para trás. O caráter elitista, esse é o grande, digamos assim, elemento crítico que pode ser colocado. Por quê? Porque atingiu um público pequeno, público reduzido, né? Deixando a maior parte da população, não só paulista, mas brasileira, distanciada de sua repercussão, né? E aí a gente pode ir mais fundo, né? Se a gente considerar que o país tinha questões gravíssimas, como tem até hoje, com relação à desigualdade, a questão racial, a questão das diferenças e da diversidade. E a desconsideração de outros modernismos que já tinham se manifestado naquele período, um pouco antes, como exposições que já tinham acontecido, como disse, e outros movimentos fora do eixo Rio-São Paulo, né? Que é uma das questões que nós, de alguma forma, ainda temos como problema até hoje, diminuído, mas que permanece. Isso, então, vale como algo a ser aprofundado, discutido e trazido de maneira mais sólida. Nesse cruzamento, nós estamos falando também da Semana de 22, que se colocou como algo a comemorar também a independência do Brasil, os 100 anos da independência. A intenção era essa também. Então, a independência brasileira, que hoje nós temos a comemoração dos 200 anos, é uma construção, uma expressão de um discurso que, no fundo, também tem um caráter ideológico. Pretende que tenha acontecido, mas que efetivamente não tem o mesmo caráter que teve, por exemplo, a própria transformação feita culturalmente pela semana, né? A própria intenção da independência nossa, efetivamente, ela se dá de uma maneira progressiva e nós temos alguns casos muito interessantes se comparamos com o restante da América. América que, naquele momento, começa a ter movimentos de independência, né? Primeiro, a nossa independência é liderada por um líder europeu, né? E é curioso isso, que Dom Pedro I, português, que
proclama a independência brasileira, né? Em segundo lugar, é uma independência que, na América do Sul, adota o império e não a república, né? Os demais países todos adotam a república, e a não ser no caso do México, que tem uma história um pouco paralela, diferente, mas, enfim, são repúblicas todas, né? Portanto, havia uma intenção, digamos assim, de manter não um vínculo com o país que era o Portugal, mas um vínculo com a coroa portuguesa. E outro dado importante, que mantém a continuidade da estrutura econômica e social do país, apesar da independência, baseada na monocultura exportadora e no trabalho escravo, que essa, para mim, é a grande questão que mantém a economia brasileira antes da independência, durante e depois, e até hoje nós temos repercussão disso gravemente colocada. Outras lutas de emancipação política do país, na época da independência brasileira, não são consideradas, não foram devidamente trabalhadas, uma própria Inconfidência Mineira, que tem um caráter mais de proprietários rurais, comerciantes, intelectuais e militares, na capitania de Minas Gerais, mas a Conjuração Baiana, que é um pouco posterior, que tem um movimento político popular ocorrido em Salvador, era abolicionista e republicana. Essa tinha um caráter um pouco mais radical, que tinha como objetivo separar a Bahia de Portugal. Não era nem o Brasil. Naquele tempo, o Brasil ainda não tinha essa conotação unificada que passou a existir. A própria Revolução Pernambucana, que foi de 1817. Tudo isso não foi muito colocado. E falar, portanto, sobre cultura e sobre a questão dessas diversas independências, enfim, dessa situação toda, é importante para nós hoje, no momento em que, cruzando tudo isso, por isso aquela ideia do cruzamento acho fundamental, vivemos uma realidade, uma percepção cada vez mais clara da realidade que atravessamos. Pensar a cultura de hoje a partir da inspiração dos modernistas e da situação toda significa discutir a questão da nossa imensa, fantástica desigualdade, né? E, para mim, essa é uma questão raiz que diz respeito a toda nosso entendimento da cultura e de todas as decorrências, né? Do ponto de vista político, social, econômico, enfim, geográfico. Vamos aprofundando isso e vamos vendo que, de fato, a nossa desigualdade é o nosso elemento, digamos, chave, que determina, de alguma forma, e isso é fruto de dois aspectos fundamentais: a questão da nossa raiz na própria exploração pura e simples, né, dos mais poderosos pelos menos poderosos. Portanto, isso é algo que está inerente à nossa história, né? E diretamente a questão racial e a questão da escravatura, que até hoje, de alguma forma, tem repercussões, como todos nós sabemos, e a literatura nossa de hoje, não é? Está aí o nosso Jefferson, está aí o Itamar, estão aí outros que colocam de uma maneira tão exuberante, Conceição Evaristo, pessoas que têm uma sensibilidade para revelar de maneira tão profunda essa questão da desigualdade e a questão racial de uma maneira tão pungente, digamos assim, né? Claro que a semana teve outros elementos, facilitou o diálogo com algumas vertentes internacionais, valorizou a inovação, valorizou o próprio entendimento de conceito de cultura e patrimônio cultural, a articulação entre cultura, comunicação, educação. Tudo isso o modernismo brasileiro, de alguma forma, ganhou e trouxe, né, no bojo de tudo que se desdobrou a partir dali, muita coisa que
tem a ver também com todo esse momento que nós atravessamos e estaríamos, de alguma forma, muito mais graves, muito mais, digamos, isolados se não fosse isso. Mas, por outro lado, não é suficiente. E nós desejamos realmente que a nossa capacidade de entender a nossa realidade, de compreender o que está acontecendo, numa feira como essa, em que a gente tem vários escritores que vão participar, que os debates serão colocados na mesa, em que a gente vai ter a oportunidade, portanto, de, com seriedade, discutir temas que são o contraponto daquilo que se desejam, que, de alguma forma, sofremos como consequência no momento, né? Temos uma pressão terrível com relação não apenas à questão mais prática, objetiva, de financiamento, de organização de um setor especializado na administração federal e em outras administrações para funcionar melhor ou pior. Tudo isso é também fundamental, importantíssimo. Mas mais ainda é a percepção, o fato de nós podermos concluir que a área cultural como um todo não apenas perdeu nesses aspectos que eu mencionei, mas sofre um ataque permanente, né? Não é um problema apenas de não fazer, é de fazer contra, é de impedir que se faça, dificultar a ação daqueles que atuam em todos os campos na área cultural. E isso é uma luta terrível, e eu admiro muito todos que estão aqui, que são batalhadores resistentes desse esforço de poder levar adiante essa mensagem da importância, da valorização desse binômio chamado cultura e educação como algo vital, fundamental. Sem isso, nós não temos saída mesmo. E nós sabemos que essa tem que ser a razão de qualquer um que assuma posições de comando nesse país, nesse momento, e que ponha nessa situação esses valores de maneira muito clara, objetiva, e que seja desdobrado em ações, em ações que vão criar as condições necessárias para que isso aconteça. E não adianta apenas dizer, não, é muito importante, mas não faz nada. Simplesmente mantém tudo do jeito que está ou permite que se deixe de fazer as coisas que têm acontecido. Então, eu deixaria isso como um pano de fundo, essas questões, tanto das independências, né, brasileiras, como as questões ligadas à Semana de 22, como uma espécie assim de pano de fundo para a gente pensar na questão da efetiva transformação cultural brasileira, que tem raízes fundamentais no respeito, na dignidade, nos valores que são fundamentais para todos os seres humanos, onde a questão da igualdade está lá colocada como algo assim central em todos os sentidos. Portanto, a desigualdade é algo que impede fundamentalmente que isso aconteça. E não é uma desigualdade apenas teórica, no sentido de discutir, debater com especialistas os fatos, a importância, o peso, etc. Não, não. É uma atitude pessoal, é uma atitude que está dentro das pessoas e das pessoas, muitas vezes, muito bem intencionadas, que continuam tendo uma visão prática favorável à desigualdade. Então, é nesse sentido que eu gostaria de deixar a minha mensagem aqui, viu, meu caro Afonso, meus caros amigos, para poder continuar esse debate. Acho que falei demais, estou aqui às ordens. Um grande abraço. Que isso, professor. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Falou foi pouco. Por mim, eu ficava aqui o resto do Fli Araxá até segunda-feira ouvindo. Tá bom. Professor, eu vou passar a palavra para o queridíssimo Tom Farias, que na minha opinião, com a iniciativa de escrever a biografia de Carolina Maria de Jesus, trouxe esse assunto ao quente botou na mesa, né? De tudo que está acontecendo agora. Queria passar a palavra para o Tom.
Pois não. Boa noite, professor Danilo. Boa noite. Uma honra estar aqui, mais do que um prazer, uma honra poder estar dividindo essa audição aqui com o Afonso e com o Jefferson Tenório e poder ouvir essas rápidas palavras do senhor com relação ao Brasil, né? Desde a sua concepção como nação, enfim, essa questão da independência. E eu fico bastante curioso, eu tenho escrito algumas coisas sobre a chamada Semana de Arte Moderna, né? Ou Semana de 22, como queiram, né? E a gente vem vendo um processo do Brasil que já no final do século XIX, por exemplo, a gente tem movimentos, sobretudo literários, e que dão uma nova cara estética para a literatura brasileira, que nós vamos pensar ali, né, no naturalismo, né, no simbolismo, no expressionismo, de alguma maneira, mas, sobretudo, o que esses movimentos tiveram de concepção revolucionária para aquela época, né? E se a gente falar então na questão do simbolismo, né, que tem um homem negro, que é o Cruz de Souza, à frente desse movimento, ou seja, é considerado o maior poeta, né, simbolista brasileiro e o terceiro maior do mundo nesse aspecto, né? Como ele conseguiu mexer com a linguagem, né, e até trabalhar naquela época, onde o parnasianismo era o movimento mais forte na poesia, o naturalismo na prosa, por exemplo, né, com o realismo ali, né, que era a briga do naturalismo com o realismo, né, o naturalismo mais voltado para o Machado e o naturalismo e o realismo vai voltado ali para o Raul Pompeia, Aloísio Azevedo, enfim. Mas o quanto isso tem, né? E no final do século já, ali na República, criou-se um movimento no Rio chamado O Rio Civiliza-se, já na virada do século, ali, volta de 1895, 1897, né? Essa ideia do Rio Civiliza, essa transformação do Rio como um todo, que vai desaguar, obviamente, numa série de movimentos, uma série de publicações importantes da literatura, né? Não só ali a revista do Ângelo Agostinho, a revista ilustrada dele, mas também a modernização da imprensa com a Gazeta de Notícias, com a Cidade do Rio, do Patrocínio, né? com a Gazeta da Tarde, que são veículos que vão, sem contar o Jornal do Comércio, que vem logo depois da independência do Brasil, que se fixa como um veículo, né, de maior expressão de comunicação do Brasil, daquele período, né, e de alguma maneira vai refletir nos outros jornais que vêm a posteriori, né, desse período. E quando o senhor fala nessa questão da semana, da Semana de Arte Moderna, eu fico imaginando ali, né, há um fosso, há uma lacuna grande que a semana acabou, pela sua expressão, mesmo como o senhor fala, né? Na importância das pessoas que estavam por trás da semana em si, né? E não na semana em si, porque uma semana moderna aconteceu em diversas épocas no Brasil, né? Nós temos a padaria espiritual no Ceará, por exemplo, né? Que foi um grande movimento literário, né? Publicava um órgão chamado O Pão, né? Lá no Ceará. Mas, assim, eu fiquei mais ou menos pensando no papel do Lima Barreto nesse contexto, né? No papel do Lima Barreto. E o quanto o Oswald e o próprio Mário de Andrade não beberam na fonte carioca ali para 17, né? Para 17, quando o Di Cavalcanti vai fazer o curso de Direito em São Paulo, e aí, quer dizer, tem toda essa contaminação, né? O Mário mesmo no Rio, em 17, o Oswald vai a presença dele desde 1910 já é constante no Rio, né? Eu achei um depoimento dele que ele estava no momento da revolta da Chibata,
Oswald de Andrade, e ele relata esse momento de tensão. 1904? 1910. E bom que o senhor lembrar, né? Quer dizer, ali o movimento da ciência, né? Com as vacinas a partir de, né? A vacina obrigatória, ali a partir de 1904, né? Então, assim, o Brasil, de alguma maneira, correspondeu a um processo internacional de mudança, né? Na França, desde os anos 50, 1850, nós temos uma literatura chamada moderna, que ali com Charles Baudelaire, Paul Valéry, enfim, uma série deles. E o quanto, por exemplo, uma semana de 3 dias influenciou tanto o Brasil, né? E a feira, né, internacional da mesma época, né? de comemoração da independência do Brasil, do 100 anos da independência do Brasil, que reuniu 1/3 da população, 1/3 da população só do Rio de Janeiro, 1/3, e o Rio de Janeiro tinha por volta de quase 300 mil pessoas no Rio de Janeiro. São Paulo tinha um pouco menos, né? O Rio de Janeiro tinha 280 mil pessoas, mais ou menos. São Paulo tinha 230 e poucos mil pessoas em 1920, por aí. Né? O quanto esse empreendimento, né, que reuniu países, trouxeram tecnologias muito novas para o Brasil, foram criados aqueles pavilhões todos. Hoje ainda tem um pavilhão lá, né, onde fica a Academia Brasileira de Letras. Trianon. Onde fica o museu da Imagem e do Som. Tudo é dessa época do centenário da independência, né? E quando eu falei no Lima, eu vou fechar aqui, né, a pergunta. Quando eu falei no Lima, é porque no bojo dessa revolução toda está o desmonte do Morro do Castelo, né? Exatamente. O desmonte do Morro do Castelo como um padrão de modernizar uma cidade como o Rio de Janeiro e a reflexão dela toda de modernizar o país, né? Que vem lá do final do século XIX com o Rio civiliza-se. Ou seja, né, como é que vai o fim das pestes todas com a vacina obrigatória, né? Enfim, então, um pouco por aí. Eu queria que o senhor fizesse uma pequena exposição com relação a esses movimentos que surgem no século XIX, né, que é ali o simbolismo, o expressionismo, o naturalismo e o realismo, e o impacto dele no século XX, porque o Mário foi simbolista. O primeiro livro do Mário de Andrade, né, Há uma gota de sangue em cada poema, é um livro simbolista. Então, assim, o quanto a modernidade do simbolismo atingiu a tal modernidade do 22, né? Nesse aspecto, né? E o livro do Lima Barreto, o Subterrâneo do Morro do Castelo, né? Que fala exatamente desse processo todo, que acabou ficando ignorado, esquecido, né? Por todo mundo, só foi resgatado há uns 20 anos, mas o quanto tudo isso dialogou com a tal Semana de Arte Moderna em si. E contando que o Di Cavalcanti era sobrinho de José do Patrocínio, ou seja, o maior tribuno da abolição de todos os tempos, né? É isso. O sinal meu conterrâneo, nascido na cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro, maravilha. onde eu tive o prazer de nascer também. Eu sou campista, sou do Rio. Ô, Tom, eu vejo que você tem uma informação e um detalhamento muito mais completo do que se poderia imaginar para poder colocar para mim questões que você desenvolveu de maneira brilhante, né? E desenvolve de maneira brilhante. Então, na minha concepção, todos esses nomes mencionados por você e todas essas figuras tiveram não só um papel relevante, como mais do que isso, foram fundamentais também, de alguma forma, para que isso pudesse acontecer. Eu sei que havia disputas, né? O mundo cultural não existe se não houver posições, contraposições, e o mundo cultural ele vive um pouco dessa análise permanente, crítica, necessária,
fundamental em todos os setores, e esses movimentos todos que vão surgindo, eles são decorrentes de processos muito mais amplos, muito mais completos, seja fora do Brasil ou no Brasil. Figuras como o Cruz de Souza, que são figuras, que é uma figura muito especial e pouco conhecida e desenvolvida como um poeta simbolista, como você menciona, teve seu papel, sua importância, e eu vejo muito a figura do Lima como um grande escritor brasileiro, aquela figura que trouxe uma realidade assumida de maneira mais plena. Até tem quem faça uma certa contraposição. Eu não tenho elementos tão profundos para poder lidar com isso, não sou um especialista em literatura e teoria literária para poder chegar e aprofundar esse tema, mas se coloca o Lima numa contraposição com o próprio Machado, como se o fato do Lima ser assumidamente um negro e ter levado às últimas consequências disso, e ter uma vida mais difícil, digamos, mais cheia de controvérsias, e ter sido colocado em situações de uma certa opressão na sua vida pessoal, etc., enquanto Machado era um homem proveniente de uma classe média local na época, como um funcionário público que era, e descendente de um casal miscigenado, né? Onde tinha o pai branco, o pai negro e a mãe branca, né? Portuguesa. Então, é uma figura que tem sua história e tem seu papel, e mesmo assim eu acho que tem a genialidade de ter feito o que fez. E todos os dois têm a sua importância no entendimento da nossa realidade. Isso é fundamental. E a semana lida com um certo apagamento, como fala hoje, tem essa coisa do cancelamento, né? Como se não tivesse existido nada disso. E é uma das posições, uma das críticas que se pode fazer de uma maneira mais profunda, não só com relação a isso, com relação a todos os movimentos anteriores, todos os modernismos já manifestados anteriormente. E o que era o modernismo? Era uma visão nova, uma visão diferente, que rejeitava um pouco aquele controle da academia, o controle do classicismo sobre a literatura, sobre a pintura, sobre a arte de modo geral, que já tinha tido outras evoluções. Afinal de contas, por exemplo, nas artes visuais, o movimento já estava, digamos, mais claramente colocado, né? As figuras que aparecem no movimento nosso, seja a Anitta, seja a Tarsila, que são as duas mais expressivas, no campo da pintura, especialmente das artes plásticas, vinham embebidas de ideias buscadas aonde? Buscadas em outros países, onde tiveram a oportunidade de ter contato com movimentos internacionais importantes, né? Então, há uma riqueza enorme de informação. A gente tem se cercado, viu, Tom, de muitos especialistas para conversar com muita gente sobre isso, para poder ter essa visão mais profunda, eu diria mais crítica mesmo, e entender a Semana de 22 com o seu papel, com a sua importância, mas com suas limitações. E as grandes limitações dizem respeito, sobretudo, ao desconhecimento de grande parte de outros movimentos que já estavam, digamos, já tinham tido algum tipo de desempenho, né? Assim como também com relação a pessoas, a figuras, né? E vinculando, sobretudo, a uma elite paulista que, na época, estava pretendendo implantar esse parque industrial fundamental. E nós, juntamente com esse movimento, é bom que se diga, havia uma alteração econômica, embora fossem provenientes digamos, da agricultura, provenientes do café
do grande momento que o café vivia naquele momento, eles tinham intenções também de uma espécie de pré-indústria, né? Que a industrialização brasileira só vai dar muito mais tarde, na frente, lá pelos anos 40 para frente, quando vem a siderurgia, quando a gente tem condições de controle mais amplo de algumas outras áreas, mas a indústria nossa começa a se desenvolver ali, naqueles momentos também, né? E, curiosamente, o movimento social também acontece naquele momento. Eu não saberia dizer para você se, naquele momento, além do movimento social, havia a presença de camadas de todas as áreas da população paulista e brasileira. Mas São Paulo viveu, por exemplo, a sua primeira greve geral em 1917, promovida, sobretudo, por quem? Pelos anarquistas, que eram provenientes de imigrantes ou descendentes ou próximos de italianos, de espanhóis, que trouxeram no bojo da sua vida, do seu desejo de transformação da sua vida, o desejo também de influir e transformar a sociedade. O livro da Gattai, né, da mulher do Jorge Amado, Zélia Gattai. Zélia Gattai, conta a história dos anarquistas. Graças a Deus. Então, é muito legal fazer essas coisas, mas eu acho admirável que o Tom traga esses elementos que vai buscar lá no século XIX, nos grandes movimentos que transformaram a literatura mundial. Estamos falando da França, quer dizer, mundial ocidental, né? Estamos falando a gente sempre precisa colocar algum adjetivo no nosso mundial, muitas vezes, né? Então, o mundial ocidental, que é os movimentos franceses, europeus, de modo geral, e que trouxeram já a influência do que tinha acontecido com filósofos importantes na época também. Estamos falando num período em que o socialismo já estava em discussão com bastante ênfase em toda a Europa naquele momento, né? E, ao mesmo tempo, havia um embate grande entre diversas correntes. Então, tudo isso influenciava lá, para repercutir posteriormente aqui. E aqui, na prática, a semana, que não era uma semana, como foi bem colocado, eu já tinha falado, ela tem repercussões maiores, que se estende muito além do período da própria semana. Agora, essas repercussões têm que ser mais mapeadas, mais aprofundadas, mais discutidas. O trabalho do Oswald, por exemplo, é um trabalho à parte. Ele está na semana, mas ele está também depois no manifesto. Ele está em outros momentos, ele entra no Partido Comunista, com influência da Pacu, que é outro personagem que não tem a ver com a semana, mas que vai ter repercussão na própria história pessoal, né? Que, aliás, está sendo colocado em novos livros agora que estão sendo editados sobre a figura de Pagu, né? Que foi a mulher do Oswald. Então, realmente tem uma que era muito mais articulada dentro do Partido Comunista do que propriamente o Oswald. Segundo dizem, ele entrou mais para agradar a própria Pagu, mas eu não aprofundaria isso porque não tenho elementos ainda para poder julgar essa situação de uma maneira mais completa. Maravilha. Mas, enfim, tem muita coisa para frente. É um verdadeiro caldeirão, né? Caldeirão. Que tudo isso está sendo colocado agora de uma forma... Eu fico aqui lembrando agora, enquanto o senhor falava, de ao mesmo tempo que os Inconfidentes em Minas Gerais estavam pensando pensando em Confidência Mineira, eles liam tudo. Eles recebiam tudo que estava sendo escrito na França. Com essa distância absurda, né, que existia na época. Chegava com meses, anos de atraso, mas chegava. Eu ia passar a palavra aqui para o nosso querido Jefferson. Muito obrigado por estar conosco, Jefferson. Obrigado, Afonso. Obrigado pelo convite. Professor Danilo, é um prazer de ouvir, é uma honra também. E a sua fala é uma fala muito lúcida, no sentido de reconhecer a importância da Semana de Arte Moderna,
Nós sabemos que ela trouxe avanços, né, no sentido de pensar a identidade brasileira, né, de pensar a arte, a cultura, trazer as vanguardas europeias e pensar sobre elas, né, numa perspectiva brasileira. Essa busca também por uma cultura brasileira genuína, né? E esse era o discurso, né, da Semana de Arte Moderna. E claro que ela também teve as suas limitações, né? E essas limitações, elas passam talvez pelo não reconhecimento de alguns autores que talvez pelo calor da hora ou pela temporalidade, né? Ou seja, não reconhecer Machado de Assis, não reconhecer Augusto dos Anjos, por exemplo, Lima Barreto, Cruz e Souza. Então, é uma semana de arte moderna que não reconhece e que também não reconheceu uma outra parte importante da cultura brasileira e talvez, na minha opinião, um dos movimentos mais importantes e mais modernistas que o Brasil produziu, que foi o nascimento do samba. Que não necessariamente na mesma época, mas que de certo modo já despontava como um dos grandes movimentos. Se a gente for falar de uma identidade brasileira genuína, a gente pode pensar que o samba é esse lugar, né? Eu até propus um exercício de imaginação numa coluna que eu escrevi, falando como é que seria a minha Semana de Arte Moderna, né? E eu propus, Afonso, que a minha Semana de Arte Moderna começasse não em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, na antiga Praça 11, na casa da tia Ciata, com o Mário de Andrade caindo no samba. E é o que ele gostava, né? Que era o que ele gostava, né? Ele ia para o Rio, porque era o lugar que ele se camuflava e ia para o carnaval. E o Mário de Andrade tinha uma vida mais livre no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Mas depois ele teve problemas no Rio, não sei bem porquê, acabou querendo voltar. Né? Mas ele teve a oportunidade de viver no Rio de Janeiro também, né? E o Mário de Andrade foi essa figura que olhou para o samba. Então, havia um esforço do Mário de Andrade e de certo modo também do Heitor Villa-Lobos também. Mas a minha questão, para não me alongar aqui, são duas questões, na verdade, né? A primeira, eu ia propor ao senhor um exercício de imaginação de como é que seria a sua Semana de Arte Moderna, se o senhor fosse o organizador, assim como o Afonso e o Tom aqui são os organizadores da Feira Araxá, como é que o senhor organizaria a Semana de Arte Moderna de 22? E a segunda pergunta, daí já é mais olhando para o nosso presente, assim, né? O senhor, na sua fala, trouxe essa questão do cruzamento dos tempos, né, da temporalidade. E dentro das culturas de matriz africana, nós trabalhamos muito com a questão da ancestralidade, né? E nesse conceito de ancestralidade, a gente não fala apenas fazendo uma reverência ao passado, mas presentificando esse passado. Né? Ou seja, essas influências ancestrais, elas interferem no presente, né? No agora, né? Então, nós também somos ancestrais nesse sentido. Então, a minha pergunta é, se o senhor fosse escolher um elemento da Semana de Arte Moderna que o senhor consegue ver hoje, né? Aquele elemento que o senhor consegue ver na produção literária, cultural, né? Enfim, se o senhor fosse escolher algum elemento que o senhor consegue enxergar hoje na produção artística no Brasil, qual seria esse elemento presentificado, esse elemento que o senhor entende que se não houvesse a Semana de Arte Moderna, nós não conseguiríamos chegar visualizar, digamos assim, esse elemento. Então são essas duas perguntas, esse exercício de como o senhor faria a sua Semana de Arte Moderna. Né? É isso. Eu acho muito oportuna a sua, vamos chamar de provocação. É uma pergunta que exige uma atitude, digamos, um pouco além da pura exposição, é algo que envolve algo mais do que a fala, né? Alguma coisa que tem história de vida, cosmovisão, perspectivas, futuro, enfim, tudo que a gente tem pela frente e tudo que, de alguma forma, nos faz ser o que somos nesse momento, eu ser o que eu sou.
A semana e o exercício em torno da semana que eu imaginaria, ela teria que ter uma abrangência e um alcance, digamos assim, muito mais amplo, né? Para mim, imaginar alguma coisa parecida seria alguma coisa que teria um envolvimento de muito mais setores, grupos, interesses, pessoas, e temas, enfim, muito. E não seria uma coisa porque a minha visão de cultura ela vai além da questão das artes, embora para mim as artes seja ponto culminante, o ponto em que você na cultura consegue construir um imaginário, você consegue produzir, digamos assim, pela posição absolutamente livre e abstrata que a cultura te oferece, aquilo que você imaginar. Você pode, né? Então, a cultura tem essa liberdade, digamos assim, absoluta e total, né? Então, a cultura, para mim, das artes é a que faz essa posição. Agora, tudo que é humano, tudo que é inventado pelo ser humano, de modo geral, com influência das suas convicções mais pessoais, etc., tudo que é humano tem um caráter cultural. E eu me valho muito do conceito da antropologia, que diferencia cultura e natureza, mas essa é uma discussão de outra ordem, mas que vale a pena, no mínimo, chegar perto e dizer, olha, a cultura é muito mais abrangente, vai muito mais distante, vai muito mais longe do que propriamente, não apenas, quando a gente fala apenas o mundo das artes, dá a impressão que você está reduzindo o mundo das artes. Ela atinge outros setores, outras áreas, outros fenômenos, né, como a nossa capacidade de nos comunicar, de sobreviver na realidade do mundo, de criar o imaginário é uma parte fundamental, mas ela está inserida nesse processo todo. Mas nós nos acostumamos a entender cultura como algo apenas no campo específico do abstrato, das artes, do simbólico, e fugimos um pouco da questão de entender qualquer ação humana como algo que tenha a ver com cultura. Isso, para mim, tem desdobramentos até mesmo na questão, sem querer aprofundar e me alongar, sem querer fugir também da temática, isso me faz considerar que a visão empobrecida da cultura acaba impedindo que você entenda o papel vital, fundamental da educação e da cultura, que para mim são elementos de uma mesma realidade, e reduz a importância de ambas, né, da cultura e da educação, no contexto das administrações, digamos assim, das organizações de uma sociedade, né? Teria que desdobrar isso de uma maneira mais profunda, mas, no fundo, a cultura é muito mais. Claro que ela está no campo das artes, mas é muito além disso. Então, para mim, né, uma semana de arte teria que ter de arte moderna, teria que ter essa abrangência cultural ampla, de poder dar conta de uma visão muito mais completa, de uma perspectiva, digamos assim, e que pudesse cobrir interlocutores de toda parte, representantes, portanto, com caráter representativo bastante mais sólido, e não apenas alguma coisa que tivesse privilegiado uma categoria ou um grupo. Então, para mim, a semana teria todos os elementos necessários para a reflexão sobre uma realidade nossa mais completa, e não poderia ser de 2, 3 dias, mas é uma coisa que tivesse uma abrangência muito mais significativa e importante. Eu acho que o grande valor da semana, para mim, foi o fato dela congregar pessoas
que estavam, naquele momento, vivendo uma realidade, digamos assim, nacional. Foi a primeira vez que, nacionalmente, digamos assim, o país inteiro, ou as coisas do país, foram levadas em conta. Que, embora a semana tenha acontecido em São Paulo, havia gente de outras partes do país. Do Rio de Janeiro, não só o Dia e outros, mas o próprio responsável, que era um diplomata, né, o Graça Aranha, que era do Rio de Janeiro, e outros que vieram de outras partes para participar da semana. Pobre, podia ter mais, mas, enfim, a primeira coisa que eu digo, teria que ter uma representatividade muito mais significativa, muito mais importante. E significativa não do ponto de vista geográfico apenas, mas do ponto de vista sociocultural e econômico também, em todos os sentidos. Então, a presença da comunidade negra, por exemplo, não estava ali, né? Não foi nem considerado, e até um certo escondimento, né? Nós sabemos que a figura de Mário tem nos seus ascendentes alguém da raça negra. No entanto, isso não é levado em conta, né? Nessa reflexão, e nem por ele mesmo, creio, não sei, não tenho detalhes a respeito disso, mas me parece que isso não aparece em momento algum. Sem falar da questão da opção sexual dele também, que não aparece de maneira alguma, em momento algum, e, pelo contrário, é até objeto de escárnio por parte do Oswaldo durante o decorrer da vida mais tarde. Então, tudo isso, teoricamente, teria que estar presente, ou se eu imaginasse hoje repetir alguma coisa para repensar. Eu até devo confessar a vocês que, uma ocasião, eu sugeri para um dos nossos ministros da Cultura uma ideia de, não uma semana, mas uma espécie de um trabalho que aprofundasse um pouco melhor o autoconhecimento brasileiro em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Espécie de uma composição de uma brasiliana, digamos assim, né, para usar uma palavra mais objetiva e direta, com um certo número de publicações, de material, por parte de pessoas provenientes de todas as partes, e não apenas da academia, mas de todas as partes, de todos os níveis, relatando e tratando de todos os temas possíveis e imaginários a respeito da nossa realidade, no campo dos mais diversos, no campo da economia, no campo da literatura em geral, no campo da filosofia, no campo das artes em geral, todas as modalidades. Uma ideia assim meio mega pensando na necessidade que nós temos de nos conhecermos cada vez melhor e mais. Melhor e mais. Para, com isso, poder, de alguma forma, propor efetivamente algo que tenha repercussão efetiva. E não alguma coisa que seja apenas um simulacro de uma parte, de um grupo, de uma elite, dos acadêmicos apenas, ou daqueles que fazem isso, ou dos profissionais disso, profissionais. Eu sei que é uma ideia um pouco mega, no sentido de que mas a minha semana colocaria o máximo possível de pessoas. Por outro lado, eu vejo o elemento da semana que me inspira é juntar. Me inspira porque juntaram, mas juntaram pouco e juntaram de maneira inadequada, porque também contemplaram apenas uma parte pequena, seja do ponto de vista geográfico, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista cultural. Então, me inspira como tal. E aí, imaginar esta semana seria algo meio utópico, assim, mas é uma ideia que me persegue sempre. Vamos nos conhecer melhor. Agora, na prática, hoje nós temos como fazer isso. Hoje nós temos uma facilidade de publicação, temos um material grande, temos muita gente aparecendo.
Aqui estamos diante de vários escritores que estão aí envolvidos nesse processo, né? Os dois que estão aqui conosco nesse momento revelam esse lado que não foi nunca muito explorado e aprofundado, né? Sem falar de outros também. A Carolina, que foi mencionada aqui como sendo biografada e aprofundada, é um trabalho hercúleo importante, necessário, uma figura que está aqui conosco na realidade de São Paulo, vivendo o fato de ter vivido aqui numa favela e de ter trabalhado aqui, de ter buscado o seu caminho aqui. Nós até estamos também envolvidos numa ação junto com o IMS, Instituto Moreira Salles, no sentido de fazer uma exposição sobre, né? Então, sei lá, eu tenho muitas ideias aí. O dia que a gente puder aprofundar isso, vai ser melhor ainda. Ele não respondeu a ancestralidade, né? A segunda questão, respondeu. Respondeu. Professor, bem, nós já estamos chegando ao final. Eu queria pedir, mudar um pouquinho só de assunto, mas no fundo não sai do assunto, professor, que é que eu acompanhei, desde aquele primeiro momento, os esforços do SESC durante a pandemia, em todos os sentidos. É verdade, eu nem falei disso, você mencionou isso. Pois é. Agora. E eu queria que o senhor fizesse agora uma reflexão sobre esse tempo, né, já que um dos assuntos que o senhor colocou é a questão do presente. Qual a reflexão que o senhor está fazendo desse período que nós vivemos, que no meu entender, e eu estou vivendo isso agora, não só nos eventos, como nas minhas reflexões, as pessoas de uma certa forma mudaram. Há um discurso generalizado de que todo mundo voltou ao normal e normal. Não. As pessoas mudaram. Eu queria que o senhor transformasse isso em uma pergunta. O senhor acha que as pessoas mudaram? Eu respondo rapidamente para você da seguinte forma. Há uma mudança profunda, em alguns casos mais profunda, em outros menos, mas enfim, há um novo patamar, uma nova realidade pela frente a ser enfrentada, digamos assim, né? Sobre vários pontos de vista. Não vou nem discutir a questão tecnológica que facilitou reuniões como essa que a gente está tendo aqui e outras, as famosas lives, que ganharam uma dimensão bastante importante, um peso significativo na nossa vida, nas nossas vidas, né? Então, isso está aí presente. Da nossa parte, nós, logo no mês de abril, que foi o segundo mês pós-pandêmico, lá no 2020, né? Começou em março, em abril, nós iniciamos uma série de ações imediatas, né? Para dar vazão a toda uma produção, a toda uma capacidade que tínhamos acumulado, e estávamos no ponto de colocar no ar uma plataforma muito mais rica, com todo o material que a gente estava acumulando. Já vimos preparando esse material, né, para o digital há algum tempo, para poder pôr no ar ali, ainda no ano de 2020, mas antecipamos e pusemos já imediatamente em abril ações efetivas que cobriam praticamente o dia inteiro das pessoas, se quisesse, com ações voltadas para atividades as mais variadas, naquilo que nós fazemos no dia a dia, no campo da cultura, no campo do esporte, do lazer, no campo da atividade física, no campo do debate, no campo da educação, efetivamente, educação informal, como nós atuamos, e aí desdobrando-se em todos os demais campos, né, nas diversas linguagens, nas artes visuais, nas artes, na literatura, no teatro, na música, na dança, enfim. Tudo isso já começou a se desdobrar ali a partir do início, dos primeiros dias de abril de 2020. Isso foi ganhando uma dimensão, uma capacidade de desenvolvimento tecnológico de tal ordem que a gente ganhou uma força e foi uma reinvenção permanente, e hoje ainda temos no ar muita coisa, e fazemos agora um encontro entre o presencial, que eu acho vital, fundamental, indispensável. Não acredito na
na anulação, no cancelamento do presencial. Isso não existe, né? O ser humano necessita de contato, de ver as pessoas, e mesmo no trabalho, isso tem muita coisa que não se resolve dessa maneira, mas a convivência dessas duas formas de comunicação vai ganhar uma dimensão cada vez mais. Na prática, o comportamento, o que é que vai acontecer conosco efetivamente? Nós vamos nos acostumando com esse mecanismo. Algumas coisas a gente aprecia, elas acrescentam, elas ganham uma dimensão positiva, né? Essa capacidade que temos hoje de poder atingir muito mais gente rapidamente no Brasil e no mundo. Quer dizer, isso é questionável, ninguém vai... Hoje nós estamos falando aqui e podemos ter uma audiência enorme graças a esse mecanismo. Então, vantagens existem. Do ponto de vista ainda de vantagens, nós temos a possibilidade de alcançar não apenas essa questão numérica, mas temas os mais variados. Eu, por exemplo, participei de várias reuniões com pessoas as mais diversas no mundo inteiro, e com as quais eu não teria a menor condição de poder participar e estar presente se não fosse através disso. Então, tem a vantagem de atingir e buscar elementos, pessoas, figuras, como, por exemplo, o Edgar Morin, com quem eu já fiz 3 ou 4 lives nesse período, né? Que é um filósofo, um homem de 101 anos de idade, que está plenamente ativo, consciente, lúcido, capaz de enxergar essa realidade lá da Europa e que nos ajuda a entender um pouco mais essa situação toda de uma maneira bastante brilhante. Aliás, tem um artigo dele que deverá sair publicado na Folha proximamente, que ele nos mandou sobre a questão da guerra que está acontecendo na Europa e a análise que ele faz, uma análise muito mais ponderada, muito mais centrada em raciocínios a mais do que propriamente o que a mídia internacional e que muitas vezes os políticos, enfim, as pessoas, os líderes mundiais colocam como definitivo. Vale a pena. Deve ser publicado na Folha em breve, né? Esse artigo do Morin. Mas isso, então, é um ganho extraordinário, que a gente acabou tendo a possibilidade e a facilidade de poder levar isso adiante. Temos questões mais profundas sobre a saúde mental. Saúde mental. Fizemos uma pesquisa recentemente sobre isso, no decorrer da pandemia e a repercussão, onde, vejo você, meu caro Afonso, meus caros amigos, a cultura e o chamado consumo cultural, eu não gosto muito da palavra consumo cultural, porque dá a impressão que é como se fosse mais um consumo, e não é. É algo muito mais do que isso. É formador, né, educativo, é de outra ordem. Mas o uso, o acesso à cultura se tornou muito qualificado e muito especial como contraponto às ameaças da saúde mental. Isso está verificado de maneira muito clara na pesquisa. Fizemos junto com a USP, junto com a PUC de São Paulo, com especialistas, publicamos isso no nosso portal, fiz um artigo, inclusive, na Folha, que saiu, acho que uma semana atrás, sobre isso também, onde a gente discute exatamente os efeitos da saúde mental nas pessoas e o papel da cultura e, no caso, como eu sou responsável pelo SESC, da contribuição que o SESC, de alguma forma, se envolveu nisso, foi muito importante. Então, são elementos que nos fazem refletir e desses 2 anos terríveis, cheio de ameaças e com perdas extraordinárias, seja do ponto de vista de pessoas importantes, seja do ponto de vista de familiares, de pessoas próximas que perdemos, que lamentamos, e é alguma coisa muito grave realmente, tem todo esse lado, né, nefasto, negativo, terrível. Não há como deixar de considerar também que a gente partiu para outras soluções, outras saídas que nos ajudam a entender melhor
e aprofundar melhor a nossa realidade. Era isso, e realmente no SESC nós tivemos um resultado extraordinário em termos de adesão a essa nossa nova forma de estar presente e de realizar a nossa ação. Professor, eu tenho que agradecer essa alegria de ter essa conversa maravilhosa. A paciência de me ouvirem. Com o senhor. E encerrar com a palavra que o senhor começou. É um momento de resistência. Nunca, nos anos modernos do Brasil, essa palavra adquiriu tanta importância. E o senhor, com o SESC São Paulo, conseguiu transformar isso em realidade nas iniciativas que o SESC fez, no comportamento ético e responsável que o SESC teve com relação à cultura brasileira. Tenho certeza que eu sou porta-voz do agradecimento de muita gente. E agradecer, passar a palavra para o Tom e para o Jefferson agradecer também. Muito obrigado. Jefferson. Obrigado a você. Muito obrigado, Afonso. Professor, é uma alegria poder lhe ouvir, trocar ideias, reflexões e que a gente siga na resistência. Jefferson, você é do Rio, de São Paulo, do Bahia, de onde é? Porto Alegre. Você é gaúcho. É carioca, mas mora em Porto Alegre. Muito legal, muito bom. Muito bom. Tom. E o Tom? Opa! Bom, desculpe os meus abusos aí nessas perguntas. Não, foi ótimo. Você foi muito bom, pelo amor de Deus também. Todo mundo maravilhoso. Eu já tenho uma admiração pelo seu papel fundamental. O SESC hoje é um grande catalisador da cultura, essa resistência que a gente fala tanto, né? Na pandemia, o SESC mostrou o papel que ele tem com relação a pensar o desenvolvimento do país através da cultura e da educação. Então, acho que o SESC está de parabéns pelas iniciativas e esse canal, né, que a gente vem seguindo. Então, eu só estou aqui muito feliz por proporcionar esse momento, Afonso, estar aqui na sua presença e agradecer aí pelos seus esclarecimentos sobre a semana, sobre essa reflexão sobre o Brasil, né? Brasil... Então, você de onde é? Você é do Rio? Eu sou do Rio, mas estou emprestado para São Paulo. Tô lá então você vive aqui. Então, temos como encontrar por aqui mais facilmente. Com grande prazer. O Tom mora a 3 minutos e meio, 3 minutos e 45 segundos do SESC Santo André. Não diga, então é um frequentador das nossas atividades. Quando sou convidado lá, eu vou sempre às atividades do SESC. Maior prazer, Tom. Grande abraço. Obrigado a você. Obrigado também. Então, professor, eu queria passar as suas derradeiras palavras, não sem antes agradecê-lo. Obrigado a você também. Para mim é uma honra, uma alegria enorme poder partilhar esses momentos com vocês três. Foi muito bom e o Tom pode ficar tranquilo, não me sinto provocado, não. Eu falei porque isso me ajuda a refletir e a tentar organizar um pouco melhor a nossa ação. Nós temos um vasto, digamos, portfólio de ação, né? É grande, atuamos em muitos campos, né? Mas o campo onde nós temos uma ação mais, digamos, de repercussão mais profunda tem a ver com exatamente essa situação do pensamento, da reflexão, da discussão. Por isso, muitos de vocês, e vocês dois, são pessoas muito queridas para participarem também. Vocês três, aliás, o Afonso também. O Afonso já tem uma ação muito forte conosco, mas para participar, por exemplo, do nosso Centro de Pesquisa e Informação, dos debates, das discussões, que para nós são centrais, fundamentais. Agradeço mais uma vez a oportunidade, meu grande abraço, um bom trabalho para vocês. Viva a Festa Literária de Araxá! Muito obrigado, professor. Vamos encerrar agradecendo a Jéssica Borges, Sara Paiva, que substituiu a Jéssica um pouquinho. Jéssica, muito obrigado pelo seu trabalho. Jéssica, que nos acompanha no FLI Araxá desde o início,
com esse trabalho maravilhoso de tradução em Libras. Obrigado, professor, e damos sequência às 24 horas diárias do nosso De Araxá. Um abraço, até já.